Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E o tema de hoje é... Dona Mulan pediu para fazer, tá? Alguém tá escondendo o jogo. E nós vamos ver o que tem para ser dito. Caso você esteja com pressa, tem a minutagem aí na descrição do vídeo. Temos duas opções, Rainha Insegura e Rainha Leal. Caso você queira uma leitura com a sua energia, o link está na descrição. Caso você queira saber sobre o sorteio de uma consulta completa com Dona Mulambo, também está na descrição. Agora, leia as especificações. Comentários inadequados serão excluídos na postagem, porque a postagem é apenas para o sorteio, beleza? E aqueles que verem que não dá, aí não participem, tá bom? É para quem realmente precisa. Você quer participar da corrente do bem, é só deixar as iniciais de quem precisa. E caso você aí considere importante contribuir com o canal, principalmente os incomodadinhos com o microfone de titia, tem a chave Pix na descrição do vídeo. Tchau e obrigada. Queria dizer isso. Temos as duas opções. Tava engasgado. Falei, vai sair na hora certa, menina. Pois é, dessa forma. Tá aí a chave Pix, fique à vontade. Aqui até os incomodadinhos com a minha toalha também podem contribuir, né? E é interessante que os incomodadinhos não contribuem, né? Por que será? Né? Então, meu amor, quer ajudar? Tem a chave aí, tá bom? Agora, se a sua língua ela é suficientemente boa, que ela segure a sua alma, tá certo? Bom, temos as duas opções, olhe para elas, vamos ver o que vem de mensagem aí, tá bom? Para quem escolheu a opção de número 1, eu tô sorrindo porque, assim, a gente sabe mais de Chico quando ele fala de Francisco. Então, se a pessoa tá tão incomodada, é porque, de alguma forma, essa pessoa, ela tem coisas nela que ela precisa ver, né? Então, não é sobre mim. Então, a chave tá aí para querer contribuir, né? Com tanto canal de tarô, vem encrespar justo aqui, né? É tenso. Mas, enfim, tá aí a chave. Bora lá. E você contribua, ao invés de falar demais, né? Depois que Deus deu língua, até o papagaio fala. Sabe o ponto. Bom, alguém que está sendo ameaçado vai sair disso. Alguém está aqui tentando virar o jogo. Alguém aqui já descobriu que alguém estava escondendo o jogo e você está tentando reverter. Você vai conseguir, tá? A porta, ela foi fechada, mas será aberta. O pote não está sem tampa, tem tampa. Você vai conseguir reverter. Esse recado é para quem entendeu. Para quem não entendeu, fazer. Sabe, Dona Mulambo? Alguém está escondendo o jogo. E bem escondidinho, né? Guarda esse anel bem guardadinho. Vai vendo. Olha só, você já sabe. Inclusive, você já sabe como lidar. É gente da família ou gente do trabalho. Você fica com certo receio. Faz parte. A gente não sabe lidar com tudo na vida. A gente não dá conta de tudo. Nós não somos máquinas. Nós somos humanos. Nós não somos preparados para lidar com tudo. Então tá tudo bem. E isso é uma coisa que você tem pedido preparo, né? Você acendeu o fogão e tá ali esperando o tempo certo de cozinhar o galo, né? Só que às vezes você não precisa cozinhar o galo, às vezes você precisa soltar ele. Às vezes você não precisa fazer sacrifício. Às vezes você está pensando no sacrifício, às vezes você está pensando ali em fazer a coisa de uma forma, mas às vezes você só precisa soltar. É tanto que em certos rituais não se sacraliza. Você passa no corpo da pessoa e se solta, para que a pessoa viva. Viva, renasça, prevaleça na sua crença, na sua essência. Não é hora de você se abater. A pessoa esconde, mas você sabe. A pessoa neutraliza a tua energia, mas por quê? Porque você muitas das vezes não percebe a força e a capacidade firme que você tem. Não nota a sua ancestralidade. É uma coisa que aqui é um feitiço até de ilusão, para que não veja as suas raízes, suas bases. E olha que interessante, essa árvore ela tem um sol lá no fundo. Olha esse sol, que coisa mais bela, né?
Então, às vezes, o singelo ele não é notado, porque às vezes ele é temido ou ele é desprezado. Temido porque vão falar assim, se soltar isso aí vai dar um problema danado. E às vezes desprezado porque olha e fala assim, é pequenininho, não vai dar resultado. E às vezes o que você precisa é encontrar o seu ponto de acolhimento. Essa insegurança aqui, ela pode ser resolvida com aconchego, com tirar um tempo para você, com observar o que realmente tem valor. E às vezes essas pessoas, elas até têm, mas elas não têm ainda uma compreensão de toda a dimensão do problema. E às vezes é aquela coisa assim, você está lidando com pessoas, elas têm as contravenções, elas têm as dimensões delas, e é você que precisa selecionar se faz sentido para você ou não. Todo ser humano é um universo. E aí a pessoa vai precisar perceber se vai valer a pena ou não. E é muito difícil quando a pessoa está envolvida emocionalmente. É muito difícil quando você está no meio do redemoinho. Como é que se resolve? Como que você dá conta? Como que você faz não virar assim? Então aqui você vai conseguir contorcer e resolver buscando acolhimento. O medo é superado. Aquela coisa lá de botar lenha na fogueira também é resolvida. Se alguém fez isso com você aqui, se resolve, tá? Aqui é aquela leitura que fala com você assim, chega de se diminuir. Porque a tua espiritualidade, ela vem te trazendo condições de deixar sua vida fluir. As suas emoções não vão te governar. Pelo contrário, elas não vão te estagnar, elas vão fluir da forma que você alcance o resultado. Principalmente aqui para quem precisa melhorar o convívio para ter condição de resolver uma outra coisa que está pendente há um bom tempo. Então, que a pessoa pode estar escondendo dinheiro, a pessoa pode estar escondendo aí um sentimento, a pessoa pode estar escondendo um planejamento, a pessoa pode estar dizendo para você que vai te ajudar, quando na verdade ela está pensando em outras questões, outras perspectivas, a verdade é outra. Então, às vezes você pode estar olhando para a pessoa e dizendo assim, essa pessoa vai ser o aconchego, mas esse seu sensor aranha vem avisando. Não é bem assim, isso aqui é fogo de palha. Também pode ser isso. Então, veja se é o seu caso, né? Quando alguém esconde jogos e brinca, é porque não há um amadurecimento. Pessoas adultas conversam, mesmo em meio a nervoso, mesmo em meio a chateações, dizem o que tem que dizer com respeito, com responsabilidade. E aqui é alguém que você lida que tem uma maturidade que ainda está no processo evolutivo, tá? Porque é uma pessoa sincera, mas ainda não conseguiu amadurecer isso. Por quê? Porque este rei aqui ainda está num processo de evolução. O rei de ouros, ele é sincero, ele costuma lidar com todo mundo, mas aqui ele ainda está nesse processo, porque há muito sentimento envolvido. Então, é como assim, sabe quando o Jaiminho olha para aquele tanto de cartas e diz pro Chaves assim, prefiro não me envolver? Aí o Chaves pergunta para ele, mas por quê? Evitar a fadiga. É tipo isso. E que você vai saber como se desenrolar diante disso. Para outras pessoas, você está sendo chamado na escola pelos filhos, e os teus filhos não estão tendo culpa no cartório não, tá? Aqui existe alguém que quer te colocar numa situação de flagelo aí, você vai saber por quê, tá? Para alguns casos, essa pessoa pode até sair do ambiente porque entra um outro professor ou um outro profissional para lidar com essa criança. Principalmente se é uma criança que tem alguma coisa no espírito que precisa de um acompanhamento mais claro, mais liberto, sabe? De algum profissional que não tenha tanta crença limitante. De um profissional que olha para essa criança sem julgamentos, que às vezes é preciso. 9 dias você vai ter essa criança aí num local mais tranquilo, tá? E confirma. Fala de você percebendo o poder espiritual que você tem, você percebendo que alguém esconde o jogo porque não sabe lidar com essa capacidade que você tem. Então é como se essa pessoa, ela olhasse para você e pensasse assim, essa pessoa brilha muito, como é que eu fico perto? Aí você vai falar, mas essa pessoa também tem poder, mas às vezes a pessoa está mais insegura que você, entende? E aí a dinâmica vira uma coisa que não está saudável. Então você vai saber do que está sendo falado, principalmente aqui se tem excesso na energia sexual. Se tem um excesso, né, na coisa de um não atender à necessidade do outro. É como o professor Hélio Couto fala, né, que quando as relações elas começam a ter
disfunções, elas tendem, né, a entrar no colapso. Então precisa ver isso. E aqui você já sente, já percebe. E algumas pessoas aqui vão perceber que a pessoa está escondendo realmente a questão financeira, tá? Ou essa pessoa está numa fase muito capenga e não está sabendo como te contar isso, ou essa pessoa teve uma alta aqui no financeiro e não quer que você saiba. Ou essa pessoa está notando um talento seu e não quer que você perceba, porque de alguma forma que você vai se libertar dessa pessoa. Também pode ser isso, porque aqui tem um opressor, tá? Para alguns casos. Principalmente pessoas aí que trabalham no job, então cuidado, tá? Às vezes você pode estar lidando com uma pessoa que está vindo como um mestre e, na verdade, aqui não tem maestria não, tá? Maestria não, aqui tem um interesse. Então presta atenção, tá? Pessoas que estão se questionando sobre o que decidiram na vida, se está certo, se está errado, aqui não se culpa não. Segue. Faz o que tem que ser feito, da forma que tem que ser feito. Tem alguém aqui está escondendo de você que te admira e que gostaria de estar perto, mas não consegue uma conexão, porque não é para ter conexão. Falar de você percebendo essas conexões, sabendo lidar com elas, falar de você se conectando com um novo movimento, com um novo parâmetro, uma nova crença. Falar de pessoas adquirindo livros, pessoas adquirindo condição de estudar, de evoluir naquilo que estão buscando, né? Porque às vezes a pessoa não quer saber de livro, mas às vezes a pessoa quer saber de uma melhora na vida, às vezes a pessoa quer saber de uma conversa que vai ser produtiva, porque também falar de uma comunicação que é mais sábia, né? Mais ponderada, mas ela ocorre. Então fala de você entendendo os sentimentos das pessoas e as pessoas entendendo os seus sentimentos. Sabe quando a fala ela é compreendida? É isso aqui. Sabe quando você vira pro seu amiguinho pet e fala, não é para fazer isso? E o seu amiguinho pet para e te encara e fala assim, tô te entendendo. Aí você fala assim, como é que ele tá me entendendo se eu não falo a língua dele? Porque ele entendeu o seu sentimento. Então é sobre isso. É tipo quando o tio Patinhas fala com os sobrinhos sobre financeiro. Eles olham e falam, mas peraí, como é que a gente vai aprender a lidar com isso? Nós somos crianças. Aí ele explica de um jeito divertido. Quem diria o tio Patinhas sendo divertido, né? E aí é sobre isso. E às vezes esconder o jogo também é saber dançar na corda da sabedoria sem apontar, sem diminuir o outro, sabendo que o que você alcançou foi por quê? Foi por esforço, foi no conflito, foi difícil. Então, assim, quando você passa por momentos na vida que são realmente um momento de andar na prancha, né? E aí quando você chega lá, você percebe que o tubarão é um peixinho. Você fala, quer saber? Cheguei até aqui, ó. Cheguei até aqui. Peraí, dá um tempinho, já entendi qual é a sua, tô aqui também, nós estamos no mesmo barco, vem cá, você quer? Vambora. E aí você vê que ou você é um peixinho, ou o tubarão é um peixinho, vocês vão andar de lado, ou vai ser dois tubarão ali e vambora. E é sobre. Então você sabendo lidar com os conflitos, você se empoderando aqui, tá? E essa pessoa que está escondendo o jogo aqui, ela vê a sua atitude. E você vai agir. E você vai agir de caso pensado, meu bem. Então, eu estou falando com pessoas que vão perceber que até essas pessoas elas vão começar a se aproximar mais. Elas vão tentar entender qual é a sua jogada, que você joga bem. Então, quem aqui pensou que você ia ficar ali no blefe, vai ver que você sabe usar todas as cartas na manga. Você sabe blefar como ninguém. Você sabe dar um checkmate da forma, bora, vou lá, vou dar meu checkmate aqui, já foi. Ou simplesmente você falar, preguiça, quero nem tirar esse copo do lugar aqui não, deixa esse copo aí. Então a jogada vai de quem quer se manifestar, e às vezes você não quer se manifestar, às vezes você só quer estar em paz. Às vezes você só quer olhar para aquilo ali e falar, deixa de dizer que ganhou. E aí você vai conquistando, você vai mantendo, e você vai deixando quem está se debatendo se debater. Deixa os camarões e os caranguejos dentro do tanque. E aí aquela coisa, quem tentar puxar o outro é que vai, pronto. E você vai ter essa articulação, tá? Algumas pessoas vão perceber que uma colega de trabalho, para quem trabalha em hospital, tá? Ela vai tentar mexer no teu jaleco, ela vai tentar fazer alguma coisa no teu jaleco. E tu vai notar. Para outras pessoas tem alguma coisa com contágio dentro de hospital, em corredor. Presta atenção para você não se deixar levar pelas ilusões, tá?
que alguém aqui está planejando alguma coisa. Parece meio louco, mas não é não, Dona Mulão vem avisando. Então presta atenção, tá? Para pessoas que trabalham em portaria, para pessoas que são guardas noturnos, para pessoas que trabalham em guarida ou em tropa de plantão noturno, falar de uma boa promoção. E alguém querendo saber o que você fez. Vão dizer até que você deitou com o patrão, com a patroa, mas não foi, você conseguiu pelo seu mérito. A tua dedicação é que vai fazer você ter o que você está pedindo aí. Então são pessoas honrosas. Aqui eu estou falando com pessoas que podem ter uma certa insegurança, mas são pessoas nobres, são pessoas corretas, são pessoas que já entenderam que o galho balança, mas Exu não cai. Que a coisa titubeia, mas Exu não bambeia. Que a coisa abre buraco, mas Exu abre portas, entende? Então isso aqui é para você entender que você tem que te guarnece, e que o teu mental está indo para uma forma nova de lidar com os problemas do dia a dia, para você ver que quem jogar contra você, você consegue superar devagarinho, no passinho da formiguinha. E para alguns casos realmente tem a ver com o trabalho, tá? Eles vêm confirmando. Fala de você tentando apressar as coisas e eles vêm dizendo, calma, nós estamos te guiando. Nós vamos mostrar essa questão de tempo. Aguarde. Principalmente para quem tem ligação com o Egito. Aqui fala de alguém conhecendo lá, tá? Esse ano ainda, para outros mais tarde ano que vem. Não me pergunte como, mas alguém que vai para o Egito. E vai ser uma viagem daquelas. Você vai poder tirar foto, você vai poder fazer divulgação para quem aí é profissional, né? É influencer. Para quem aqui está esperando a confirmação de uma gravidez, também está positivo. E para algumas pessoas aqui, alguém está te escondendo um amor. Eu busco um amor que seja bom para mim. Essa pessoa enxergou em você bondade, quer ter estabilidade. Vai de você querer ou não, né? Então, essa leitura vem dizendo, alguém observa você, porque sabe que você corre contra o tempo, e sabe que você é alguém que sabe se resguardar, se salvaguardar, e sim, ser aquele gato escaldado que já tem medo de água fria, porque já entregou sentimento demais e não recebeu na mesma proporção. É alguém que olha para você e diz assim, essa pessoa é forte, mas eu quero tirar uma vantagem, só que não vai tirar não, porque vai vir tudo à tona. Outras pessoas falam de alguém aqui recebendo algum tipo de bênção, e essa pessoa, ué, mas peraí, como assim, né? Não viu a sua dedicação e não viu o seu sofrimento. Só que você começa a ter livramento, principalmente aqui por conta de uma mãe opressora, de uma amizade que foi degladiadora, para uma situação que você pensou que ia ficar na berlinda, e não vai não. É questão de tempo aqui para você se sobressair no emprego, cuidado com a fala, porque tem alguém de olho em você, cuidado aqui com se meter em briga do outro, porque pode sobrar para você e fala de você percebendo tudo e se afastando. Então você buscando o quê? O acolhimento que eles falaram lá no início da leitura. Você buscando a paz. Você buscando estar bem. Alguém que vai conseguir comprar um carro ou um barco ou um avião, sei lá, algum meio de locomoção. É só questão de tempo, inclusive para poder viajar pelo mundo. Alguém que tem esse sonho e vai conseguir. Essa situação que você aqui tá, né, se saindo porque alguém está escondendo o jogo que enxerga isso em você, é para você não ser mais inocente. Aqui alguém percebe que pode tirar vantagem de você, então cuidado com objetos de valor, cuidado com perder tempo. Ai, mas eu só dei uma atençãozinha lá no verdinho. É? Ai, mas eu só fui lá fazer tal coisa. É? E depois a pessoa soube fazer a troca? Sobre fazer a lei do dar e receber, ou você ficou fufu? Então aqui tem um questionamento sobre o que te traz crescimento e o que não. Vai depender de você para poder ter o crescimento. Então eles pedem, se afaste daquilo que não te traz crescimento e que faz você perder tempo e que você já sabe o que é. Então alguém esconde o jogo que percebe que você se dedica demais ao espiritual, a uma coisa em específico, e a pessoa tenta tirar vantagem porque usa do teu mental, do teu emocional. Algumas pessoas são muito emocionais, outras são muito racionais, e a pessoa sabe argumentar. Então use isso a teu favor. Argumente também. Use a lâmpada do Aladim a teu favor, porque muitas das pessoas esfregam aquela lâmpada e pedem coisas
que não vão fazer elas terem o que elas querem, elas se sabotam. Peça coisas que você, a longo prazo, vai poder usufruir. Porque se você pedir uma casa agora, você vai ter condição de bancar essa casa? Se você pedir agora um relacionamento, você tem condição de viver esse relacionamento? Então arque com a consequência do que você pede para o seu espiritual, tá certo? Você tem alguém que está usando de má fé no teu sagrado contra você e você vai confirmar essa leitura, porque Exu garante que você vai confirmar essa leitura. Para quem está nessa leitura e ela fez sentido para você, diga para você: Exu, converte o que está errado ao meu favor. Muito axé. E até o próximo vídeo. Vamos lá para quem escolheu a Rainha Leal. Sejam bem-vindos. Não sei por que me lembrei da Carminha. Sei não, hein? Ai, ai. Alguém tá escondendo o jogo. Será que alguém tipo a Carminha, pra quem não viu a novela, era uma figura que eu vou contar, hein? Polêmica. Polêmica. Mais polêmica do que quem matou Lineu, né? Muito mais polêmica. Se brinquiçá, essa superou Lineu, né? Tô dizendo, vai vendo. O que vai ser contado aqui é sobre a sua superação. Você dando a volta por cima. E alguém tentando entender o que você fez. Alguém vai te criticar. Ou alguém te critica. Porque não tá entendendo como você vai dar a volta por cima. Mas a sua volta por cima é porque você cansou de viver entre pessoas e situações que não estavam te fazendo bem. Porque são pessoas que não sabem o valor do mel porque só conheceram o fel. E vão fazer desse fel o mel. Aí eu lembro que Dona Mulambo cantou uma réplica, né? Uma tréplica, não sei como é que chama. Aquele ponto, Maria Mulambo, ela é fiel. Ela cantou como é que ela vai ser fiel se as pessoas não entenderam o valor do fel. Aí depois eu fui pensar sobre isso. Faz sentido. Ela ensina através do quê? Da dor. Ela cobra da gente que é filho dela. Médiuns de Mulambo aí podem dizer nos comentários se eu tô falando alguma besteira. Às vezes eu tô falando baboseiro, né? Mas para mim, e para as pessoas que eu conheço que são médiums dela, ela faz isso. Ela pega a gente assim, ó, na rédea. Então alguém passou aqui por um momento que teve que se desafiar. Tipo, agora basta, freia. Chega de ser besta. Leal demais. E agora chega de ser leal, é hora de ser o Satanás. Ah, mas o Satanás está vindo como uma figura crística, bíblica. Não, nós estamos falando aqui de realmente uma simbólica, né? De você realmente ser o desafio, não é sobre bom e errado, porque não existe bom e errado, não existe certo nem errado. O que existe é o que te faz bem. Às vezes você precisa ser controverso, aqui você precisa tocar o F. Você já foi leal, você já foi muito bacana, já foi muito comprometido, muito sentimental. E aqui você vai perceber que alguém esconde que sabe que pode tirar vantagem de você justamente por isso. E aí você se torna agora a mamba negra. Leia sobre ela, tá? Porque me vem ela aqui agora. Ó, você vai começar a cortar. E não no sentido de brigar, tá? Ninguém tá incentivando violência aqui, não. Você vai saber como fazer pra se superar. Pra sair desse sofrimento. Porque aqui tem um sofrimento. Tem gente aqui que não tá dormindo direito. Tem gente aqui que não tá sabendo como cumprir compromisso. Não tá sabendo uma rota pra seguir. Escreve nos comentários assim: Mulambo, ilumina pra mim. 9 dias vai vir uma saída. Só escreve isso. Não vou nem falar muito porque não. Aqui não tá dando pra ficar falando muita coisa, não. A gente ensina às vezes as coisas e, enfim, tem sempre o engraçadinho que pega a criação da gente pra eles, né? Mas tá tudo bem, não funciona pro outro, só funciona pra quem eu ensino. O fogo feitiço lançado, ele funciona pra quem tem bom grado. Então aqui você está superando algo, está superando. Tá difícil, tá difícil. Vai cortar, vai cortar. Mas ainda vai doer um pouco. Principalmente aqui nessa questão espiritual, você foi muito intuitiva, muito mãezona, muito paizão de alguém.
E para quem ainda está nesse sofrimento, Dona Mulambo repete, escreva, me ilumina. Se você não quiser escrever me ilumina, escreva Lux, Lux, beleza? Ela vai te ajudar nesse processo de transformar o que precisa. Você não vai precisar abandonar barco, não. Você não vai precisar remar, não. Hoje em dia tem tecnologias que são além do tempo. Elas transcendem as linhas do tempo e elas conseguem te ancorar à liderança sem você precisar de esforço. Para que você vai precisar ficar se matando aí pelas coisas? Para que você vai precisar andar de barco se você tem jato, avião? É só uma comparação, porque do que eu estou falando é algo muito mais amplo. Nós estamos falando de tecnologias intergalácticas. Existem. E Dona Mulamba é uma senhora à frente do tempo. Não pense que Dona Mulamba é boba, não. Você pensa que você veio parar aqui por acaso? Tem 49 dias que você está aí numa súplica, numa súplica, numa súplica. Você acha que não vai ser ouvido? A panela não ficou vazia. A coragem não faltou. Desanimou? Desanimou, faz parte. Quem é que não desanima? Olhe no seu espelho e diga: vou descobrir o que está oculto para mim e vou vencer nesse mundo sem fim. Aí você vai. Aqui está falando de alguém escondendo que se aproveitou ou que se aproveita. E você vai ouvir de alguém: opa, ei, peraí, como é que é esse negócio aqui? Você vai continuar dando esse dia pra essa pessoa aí? E você pode ouvir de um parente, tá? E a pessoa não vai estar falando com maldade não, viu? Presta atenção. Às vezes a pessoa não vai falar claramente como eu tô dizendo. Às vezes a pessoa vai ser sorrateira. Porque tem medo de perder você. E vai dizer assim, ó, ei, peraí, será que você não tem que estar de olho nessa pessoa aí, ó? Será que essa pessoa tá, assim, tipo, invadindo demais seu espaço? Será que você não tá dando muita abertura? Entendeu? Porque existem pessoas que elas são muito diretas. Mas tem pessoas que elas não vão conseguir por medo. Porque às vezes a gente vai avisar os outros e os outros, aqueles outros que vai falar assim, né? Então, assim, tudo precisa de quê? De discernimento. Gritaria não faz bem. Ah, mas tem dia que eu vou querer gritar. Então, meu bem, grite. Pega o travesseiro lá e dá um ziá, dá uma de tartaruga ninja, dá uma de Goku e vai. Entendeu? Dá uma de Jack. Agora eu não consigo falar o nome do homem. Jack Chan. Pronto, foi. E faz lá os seus Kamehameha e vai, né? Por quê? Porque você vai precisar mudar a rota. A pessoa tá sabendo aqui, ué. Ó, pra quem carrega Exumirim fala juntamente com Dona Mulamba. Tá todo dia fazendo o mesmo caminho. E você sentiu que tinha que mudar o caminho de casa. Mude o caminho de casa, vai pelo caminho da roça. Ai, mas pra que você tem que sair todo dia no mesmo horário, criatura? Qual é o seu problema? Presta atenção aqui. Não é pra você ter medo, não. Não é pra você saber brincar com a condição que não tá tão favorável. E aqui você vai saber, porque a pessoa esconde, ó, que ela sabe dos seus caminhos, não tô dizendo, ó. A pessoa que sabe do seu... Olha, presta atenção, confunda o inimigo, dá estia não. Ai, mas é uma pessoa que eu gosto tanto. Às vezes a gente gosta muito das pessoas, mas nem sempre as pessoas gostam da gente. Isso não é, muitas das vezes, o de fora não, viu? Às vezes não é vizinho não, às vezes é família mesmo. Às vezes é aquela pessoa que você fala assim, nossa, essa pessoa é maravilhosa. Você vai ver que é pior do que quem você achava que era o inimigo. Às vezes o inimigo, ele tá dormindo contigo. Então aqui confunda aí, tá? E você vai perceber que alguém aqui tá escondendo o jogo porque sabe toda a sua trilha, sabe todo o seu jogo, sabe como você maneja as coisas. Para se reinventar, né, meu bem? E você vai saber aqui como fazer, você vai ser estratégico. Confia em você, hein? Confia em você. Por favor, né? Na hora de você aspectar essa conjunção aqui, ó. Essa conjunção aqui é muito boa na minha leitura. Eu falar de você tendo criatividade e astúcia suficiente para confundir tudo e todos. As flores brotando nos desertos. É tipo isso. Ah, mas por que isso é importante? Por que é relevante? Existem momentos que você vai precisar fazer diferente para ter visibilidade. Exemplo, você é uma pessoa que vende pão de queijo. Aí você vê que a concorrência todinha faz aquele mesmo movimento todo dia.
Você vai fazer aquele mesmo movimento todo dia? Por que você não faz pão de queijo frito, pão de queijo recheado? Por que você não faz pão de queijo que vem um acompanhamento, um gato pingado? Entendeu? Para se reinventar, meu bem. Sou eu não, é você que precisa. Ah, mas você também. Sim, claro. A gente só deixa de aprender coisas novas quando a gente se vai dessa terra, já dizia pai Joaquim. Preto velho tem sabedoria sem fim, não porque ele apanhou, mas porque ele aprendeu a se desvencilhar do que oprimia ele. Tinha muito preto velho que era branco, mas se ele aparecesse branquelo, ninguém ia dar estia para ele. E o preconceito entre brancos e negros cresceu. E a gente não vai discutir aqui etimologia, nem história, nem antropologia. Não é sobre isso. É sobre se reinventar. É sobre entender quem você tem do lado. Quem é que realmente precisa desfrutar do teu conhecimento e quem precisa do teu desprezo. Quem precisa da tua atenção e quem precisa do teu desejo, do teu encanto. Porque a tua atenção, ela precisa ser restrita, mas o desejo e o encanto precisam ser algo presente, para que as pessoas estejam interessadas. E você vai saber como executar isso. Existe aqui uma mentora que vai te ajudar a ancorar essas energias. Laroie confirmou. Salve, Exu. Não sei se vocês ouviram, mas confirmou aí pela sirene. Bom, você vai saber como fechar esse caminho espiritual e como abrir novos caminhos, tá? Fala de você percebendo que você consegue trancar o jogo e abrir o jogo. Então aqui quem tem o comando é você. A pessoa pode esconder, mas você descobre e pega na curva. A pessoa pode mentir, mas você pega. A pessoa pode tentar te confundir, mas você resolve. Aqui são pessoas desenroladas. Aqui não é gente que fica brincando o tempo, não. E você sabe sentar na praça e ficar esperando lá o inimigo passar. Você sabe sentar e esperar o tempo correr. Você sabe fazer a coisa revirar ao teu favor. Você sabe dar valor àquilo que socializa. Você é rápido e sorrateira naquilo que precisa. Então aqui as pessoas, elas escondem que elas também têm um certo receio de você, porque você é veloz. E é diferentão, diferentona. E aqui com o tempo você vai saber. Já para outras pessoas, aqui está escondido de você uma oportunidade de trabalho ou de estudos. Aproveite, tá? E aqui tem alguém que está sabendo e não está te contando. Você não quer que você vá embora. Para quem está com problema de saúde, vai ao médico, tá? Aqui, ó, tem alguém que não quer que você vá embora porque sabe que você tem a oportunidade de conseguir isso aí. Isso vai te libertar dessa pessoa. Essa pessoa tem uma necessidade de controle de você. E veja, não estamos dizendo que a pessoa é ruim. Às vezes é aquela pessoa assim, ó. Eu amo tanto, mas tanto, que eu quero aquela pessoa perto. Entende? Tipo aquela mãe, o namorado, a namorada, o pai, o filho, o amiguinho pet. Às vezes você ama tanto esse amiguinho pet que você fica com medo de conseguir um emprego em outro lugar porque você vai ter que deixar ele com alguém. Entende? Então, às vezes, é você mesmo que está se flagelando. Exemplo, tá? Então, aqui tem alguma oportunidade boa que muda toda a sua condição financeira, mas tem alguém que esconde isso, que percebe que você tem potencial, e tem você que está percebendo também, e está se travando. Então, aqui eles falam, movimentos, porque aqui tem uma ascensão, é rápida, é veloz, mas aqui você vai ter que colocar a cara no sol. Para equilibrar tudo e ter a justiça que você está esperando. Aqui tem alguma coisa que você sabe o que fazer e você muitas das vezes acha que é inimigo, que é inveja, que é opressão. E só está faltando você tomar decisões aqui. Aqui fala que o pior inimigo não é o outro, mas é como você se posiciona. Você tem brilho, você tem astúcia, você tem beleza, porque são pessoas belas, inclusive gracejosas, sedutoras, tipo a Betty Boop, né, que é este estigma do poder, e não estão usando. É gente que é até protegida de pombogira. E aí fica como? Fica lá, ó, no clarão da lua, esperando tranca-rua, sendo que tem Zé te olhando. E aí você fica lá esperando, 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 nas mãos de Deus, na mão da espiritualidade, nada acontece. Que pede que você age. Porque você sabe que quando você agir, você vai ter. Você tá esperando o quê? Então aqui é um belo de um sacode para você ter nas mãos o que você quer. Ai, mulher, já fiz, não deu certo. Então busca apoio de alguém, que vai ter alguém que vai te ajudar, por livre e bom grado. Vai cobrar? Vai, mas é um valor justo e vai te ajudar, tá? Próxima virada de lua aí tem melhora.
Fala de você percebendo aqui uma interação saudável com alguém, percebendo que alguém pode ser realmente um auxílio, e esse alguém aqui, ele percebe o seu potencial, mas não quer realmente te perder, não. Então aqui você vai perceber que alguém esconde o medo de te perder. Porque realmente tem apego, vê o seu brilho, vê a sua capacidade, vê a sua dedicação, vê a sua interação com outras pessoas que são importantes para esta pessoa. Então aqui pode ser alguém que você se relaciona que tem filhos, alguém que já sofreu muito na vida, alguém que já perdeu pessoas por coisas que foram, assim, bruscas, e essa pessoa olha para você e fala assim, opa, vem cá, eu quero manter essa relação, eu quero você na minha vida. E às vezes você pensa assim, mentira, né, é uma coisa muito boa para ser verdade, mas é verdadeiro, tá? Quando você perceber isso, você vai notar que a sua espiritualidade, ela te protegeu, te guardou de tudo que foi opressor, que foram aqui de ordem karmática, principalmente para quem estava vivendo a roda de Sansara, né? Pessoas que estavam num suplício muito grande, pessoas que não estavam sabendo para que rumo isso, que tudo era ancestral. Você quebrou aqui, rompeu com maldições familiares. Você está indo para um nível agora que você não vai esconder de ninguém, você não vai ter medo de ninguém, você não vai ter que pessoas que vão esconder as coisas de você, que você vai pegar. E aqui fala de uma justiça que rompe o tempo, transcende as épocas, transcende as relações, transcende as gerações, né? Então aqui tem alguma coisa que estava sendo oprimida, escondida e injusta na sua vida que vinha de cunho ancestral. Principalmente vícios, manias, medos, bloqueios, angústias, principalmente de madrugada, sustos, pessoas que estavam vendo você com maus olhos, confusões repentinas estão sendo freadas. Por quê? Porque a tua espiritualidade está te mostrando que você pode ter. Então o jogo vira. Aqui não é mais sobre quem acha ou deixa de ser, quem acha ou deixa de achar. É sobre você vendo a conquista espiritual desta deusa, desta senhora, que sim, é leal. Pode não parecer, mas ela é. Só é sorrateira. Então existe um desmaranhar das linhas do tempo para que você vire o jogo a teu favor. Então se alguém tomou atitudes impulsivas, é porque tinha medo do teu potencial e agora ele se desabrocha. Diga para você todos os dias, principalmente nos próximos 16 dias. Seduzo, alcanço e mantenho. Seduzo, alcanço e mantenho, porque você é puro poder que nem a Cleópatra. Muito axé. Espero ter contribuído. Ou você pode dizer assim, ó, atraio o poder de conquista e intelectualidade da Cleópatra. Por que não? Se permita, mas lembra que todo arquétipo tem luz e sombra, tá bom? Agradeço a sua presença, fico por aqui e ó, use o seu poder, tá? Aqui é como se eu estivesse vendo você esfregando a lâmpada do Aladim, né? Sem saber o que pedir. Pensa, porque vão vir muitas oportunidades e você vai lembrar dessa leitura. O copo que estava vazio se torna cheio e o copo cheio se torna vazio. Lide com essas nuances, porque é isso que vai fazer você alcançar o que você busca. Gratidão e até o próximo vídeo.